Olá pessoal, vamos iniciando novamente uma aula de história, dando continuidade ao conteúdo anterior que nós vimos, que não finalizamos, era napoleônica, né? Então essa parte aqui só relembrando aquilo que nós discutimos anteriormente. O governo de Napoleão foi dividido em três partes: consulado, império e governo de 100 dias. O consulado, a princípio, era governado por três pessoas, né? A França era governada por três pessoas, porém, no final, Napoleão se tornou um cônsul vitalício, ele era a única pessoa que governava a França. Durante esse período de consulado, ele fez diversas coisas para melhorar a França, né? Entre eles o Código Civil Napoleônico, que assegurava alguns direitos à burguesia. Por meio de um plebiscito ele se tornou imperador, né? Aí essa fase, Napoleão já inicia a fase travando uma briga com a Inglaterra, referente à Inglaterra ser um país industrializado, e ele queria tornar a França um país industrializado. E a gente sabe que nessa batalha de Trafalgar, quem ganhou aí no final foram os ingleses, né? E Napoleão perdeu essa batalha. E perdendo essa batalha, Napoleão queria desestruturar de qualquer forma a Inglaterra. E mediante isso, Napoleão decretou o bloqueio continental, né? Que foi falado na aula anterior, mas eu vou enfatizar aqui o bloqueio continental mais uma vez. O que foi o bloqueio continental? O bloqueio continental foi aquele decreto, né, que Napoleão fez, onde que estava proibindo literalmente todos os países aqui da Europa a comercializar com a Inglaterra. E esse país que quebrasse esse bloqueio continental, Napoleão iria o quê? Travar uma guerra contra esse país. Inclusive, Portugal quebrou esse bloqueio, a Espanha quebrou esse bloqueio e Napoleão invadiu a Espanha, né? Colocou seu irmão lá para comandar a Espanha. E o Brasil, como eu falei, Brasil não, desculpa, Portugal quebrou esse bloqueio e Napoleão iria invadir a qualquer momento Portugal. E relembrando, quem estava lá em Portugal era a família real. Então, mediante as ameaças de Napoleão invadir Portugal, inclusive começou a invadir Portugal, mediante essas ameaças de invasão, a família real veio para o Brasil, que isso aí vai ser o próximo conteúdo que a gente vai ver. Então, vamos voltando aqui, bloqueio continental. Então, Napoleão proibiu todos os países do continente europeu a comercializar com a Inglaterra. E esses países não comercializando com a Inglaterra, iria comercializar com quem? Com a França, né? Com os franceses, para tornar a França um país o quê? Industrializado. E nessa briga aí a Rússia apoia aí os franceses, está do lado de Napoleão. E porém a Rússia não conseguiu comprar todas as mercadorias dos franceses, porque os franceses infelizmente não tinham uma indústria tão atualizada quanto a Inglaterra. Mediante a isso, a Rússia quebra o bloqueio continental. Como foi falado na aula anterior, o imperador, né, Napoleão Bonaparte, ficou literalmente muito chateado com a quebra desse acordo, com a quebra aí, do bloqueio continental. E nisso Napoleão começa uma guerra aí, contra a Rússia, que ficou conhecido como Campanha na Rússia, que iniciou 1812 e foi até 1814. Então Napoleão reuniu diversos soldados, inclusive aqueles soldados que tinham invadido lá a Espanha, reuniu esses soldados e começou ali uma campanha contra a Rússia. Algo que Napoleão não tinha planejado, observado, é que a Rússia, naquele período que começou
naquele período que Napoleão começou essa campanha, essa guerra contra a Rússia nesse tempo estava passando por um clima muito frio e os soldados de Napoleão não esperavam por esse frio imenso, né? Então aí é algo que não vai favorecer tanto o exército francês. Então, um resuminho básico nesse período aí de campanha da Rússia, onde que o exército de Napoleão está travando uma guerra contra o exército aí da Rússia. Então, 1812, o exército francês invade a Rússia com 600 mil soldados. Então, nisso, os russos não eram bobos, eles começaram a utilizar uma tática que ficou conhecido como tática de terra arrasada. Por onde os soldados de Napoleão passavam, as terras estavam o quê? Destruídas. Os soldados de Napoleão não iriam encontrar nada, né? O que eles iriam conquistar? O que eles iriam querer em terras arrasadas? Quando eu falo terras arrasadas, os russos literalmente queimavam os vilarejos, queimavam as cidades, queimavam as produções, todos os viveres. Então, os franceses não encontravam nada e gradativamente ia perdendo os soldados franceses pelo frio rigoroso, né? Que a Rússia estava passando por um inverno intenso e também pela fome. E a gente pode notar que os soldados, aí, a força francesa foi o quê? Diminuindo. Então, mediante a esses fatos, Napoleão é obrigado a o quê? Forçar a retirada pelo fato de ter perdido diversos soldados. E Napoleão volta para a França, triste da vida, de cabeça baixa, porque nessa campanha contra a Rússia ele apenas perdeu soldados e muitos soldados. Porém, quando Napoleão chega na França, o governo da França ali, já estava um pouquinho modificado. Ele ficou um certo período fora da França e quando voltou, já tinha acontecido algumas mudanças, que aí adentra aí, o governo de 100 dias, como fala. Após o fracasso da campanha na Rússia, Napoleão perdeu o apoio político dentro da França. Então, em março de 1814, o país foi invadido por uma coligação formada por Áustria, Prússia e Rússia. E nesse quesito, Napoleão tinha um número menor de soldados e ele é obrigado o quê? Abdicar, abrir mão ao trono. E nesse período ele foi preso, né? Ele foi exilado na ilha de Elba, e onde que ele permaneceu lá por 300 dias. Ilha de Elba aqui, no cantinho aqui da Itália. E quem ficou no poder durante esse período? Foi o Luís XVIII, né? Então voltou àquela forma de governo absolutista, onde que o governo era passado de pai para filho, onde o governo era passado de pai para filho e assim sucessivamente. Esse governo é um governo centralizado, onde que vai favorecer apenas o benefício próprio do rei, dos monarcas, dos príncipes e das pessoas que esse rei está ali cuidando, né? Então, nesse quesito, a população começa a ficar insatisfeita, porque está voltando àquela forma de governo anterior. E na onde que Napoleão estava, de uma forma ou de outra, ele tinha todas essas informações que estavam acontecendo na França. Eu não sei de que forma Napoleão fugiu dessa ilha de Elba e volta para a França. E quando ele chega na França, ele é aclamado pela população, que o adorava, pelo seu governo, e também pelas tropas, né? Então, com esse apoio da população e pelas tropas do exército, Napoleão volta, né? Retorna ao poder. Ele retornando ao poder, o seu governo aí só vai durar, né? 100 dias. Ele retornando ao poder, ele trava uma batalha novamente, que foi uma batalha, ficou conhecida como Batalha de Waterloo,
que foi 1815, porém nessa batalha a Rússia, a Áustria, a Prússia e a Inglaterra reuniram para o quê? Destruir Napoleão Bonaparte. E mais uma vez, Napoleão perde essa batalha de Waterloo, perde o poder, né? Perde o controle da França e ele é exilado mais uma vez. Agora ele é exilado, ele é preso, né, na ilha de Santa Helena, que fica ali, ó, no sul da África. E ali ele foi preso, como foi falado, foi após essa batalha de Waterloo, 1815, né? E ele fica preso até 1821, quando ele morre. Más línguas contam que Napoleão sofria, né, de úlcera, ele morreu de úlcera. Outras pessoas falam que ele morreu envenenado. Ele era envenenado gradativamente e no final das contas morreu. E a gente vem aqui para o Congresso de Viena. A partir do momento que o Napoleão foi exilado, preso pela última vez, esses países que tinham um governo absolutistas, eles começaram a se reunir em Viena, né, na Áustria, com um único objetivo, para que a Europa tornasse as suas configurações anteriores. Quais eram essas configurações anteriores? Governo absolutista. Príncipe, rei, monarca, assim sucessivamente. O governo era passado de pai para filho. E esses países se reuniram para ajudar um ao outro. Se porventura um país começasse a ver um governo contraditório, como Napoleão chegou no poder, um país iria o quê? Ajudar o outro a manter esse governo absolutista. Então, mediante isso, eles assinaram um pacto. Esse pacto ficou conhecido como Santa Aliança. Essa Santa Aliança foi assinada em 1815, que fala aqui, Santa Aliança. Um pacto militar que assegurava às nações participantes o direito de intervir em países para reconduzir ao poder governantes destituídos por revoluções liberais, ou seja, que era para debelar os movimentos revolucionários, pois Napoleão Bonaparte chegou no governo por meio desses movimentos revolucionários e ele ficou um bom tempo, né, e retirou aí, ó, esses absolutistas. Então, era napoleônica, finaliza aqui com a assinatura desse pacto militar da Santa Aliança em 1815.